encontraram? Então vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 11, depois verso 11 e 12, depois capítulo 11, verso 1 e 2. Diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Agora capítulo 11, verso 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse tempo. Mais uma vez podemos, ó Pai, ouvir de Ti, da Tua palavra, Senhor, coisas referentes, Senhor, à vida com o Senhor, do Teu reino. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um. Pai, possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, possamos sair daqui, Senhor, tocados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, fortalecidos, ó Pai, pelo Teu poder. Senhor, possamos sair daqui realmente, Senhor, diante de Ti, que a Tua glória seja nos revelada, Senhor, que a gente possa entender, Senhor, mais, ó Pai, do Teu querer, da Tua vontade, seja feita a Tua vontade, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas. Senhor, pedimos, ó Pai, para que esse tempo seja consagrado a Ti, que nada nem ninguém, Senhor, venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, que todo levante, tudo que for, Senhor, contra a Tua obra, o Teu querer, o Teu Espírito, Pai. Senhor, nós pedimos que a ação do Senhor seja grandiosa, Senhor, nessa noite, nas nossas vidas, e que, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, dando a Ti graças e louvores, Senhor. Pai, que haja salvação nessa noite, que haja, Senhor, transformação, que haja mudança, que haja, Senhor, Pai, realmente um vivificar da nossa alma, do nosso coração. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje de um assunto que a gente já falou diversas vezes, mas que nunca se esgota, e vocês já devem ter percebido o que é, né? Entre as 3 qualidades mais importantes de um cristão, quais você destacaria? Entre as 3 qualidades mais importantes. O que mais? Amor, obediência. O que mais? O que vocês acham? Aparece também aí, né? Esse texto que a gente falou, ele não fala das 3 mais importantes, ele fala de uma delas. Uma das qualidades das 3 mais importantes, esse texto fala de uma delas. Fé, exatamente. Entre as 3 qualidades mais importantes de um cristão, a gente encontra a fé, né? Quais são as 3 mais importantes segundo Coríntios? Vocês lembram? Segundo o livro de Coríntios? É o livro de Coríntios que destaca quais são as 3 qualidades mais importantes de um cristão. Oi? O amor, a fé e a esperança, né? Dos 3, o maior é o amor, né? Mas entre os 3, né, a gente vê então as 3 qualidades mais importantes: a fé, o amor e a esperança. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fé, novamente, né? A gente vai ter mais um pouquinho essa oportunidade de falar sobre fé. A fé, né, para nós cristãos, gente, é um elemento, né, fundamental, né? É como talvez a gasolina para um carro, né? Sem um carro, sem gasolina, o carro não anda. Pode ser o mais lindo, pode ser o mais novo, o modelo mais avançado. Se você não bota gasolina, o que acontece? Ele fica parado, ele não anda, ele não mexe, ele só faz barulho, mas ele não anda. Para o cristão é a mesma coisa. Sem fé, o cristão também não se move, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível o quê? Uma vida que agrade a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, a fé é um elemento fundamental, né? É uma das características mais importantes, né? Ela está entre as 3 mais importantes de um cristão.
Bom, o que é fé, gente? Vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, mas vamos relembrar um pouquinho. O que é fé? A gente leu aí no capítulo 11, tem uma definição de fé. O que é fé? Vê para mim e me fala, por favor. O que é fé? O que é fé? O que é fé? Podem falar. Gente, um de cada vez, por favor, senão a gente fica, realmente é um problema, né? Esse quarto pequeno como esse, se todo mundo falar ao mesmo tempo, não dá certo. Hã? Tá. O que mais? Legal. Hã? Certeza. O que mais? Convicção. Hebreus 11, né, verso 1, o que ele diz? Ora, a fé é... Olha, tá vendo? A Bíblia tem uma definição, né, sobre fé. A gente já viu isso, eu tenho certeza que você já viu isso, né? É um texto que muita gente fala, eu mesmo já falei várias vezes. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é o que? É certeza. A fé é o que? Convicção. Duas coisas para a gente definir a fé: certeza, convicção. Fé é certeza, fé é convicção. Se eu falar assim, eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser assim, isso é fé? Hã? Pode ser até uma esperança, entendeu? Eu acho que vai acontecer, pode ser que a pessoa está esperando, né? É diferente, esperança é uma coisa, né? Fé é outra, são duas coisas diferentes. Talvez elas se relacionam muito, né? Mas são duas coisas diferentes. Fé é o quê? Certeza. Fé é convicção, né? Biblicamente falando, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Você estar convicto de coisas que você não enxerga com seus olhos, de você ter certeza de coisas que se esperam. Isso é fé. Isso é uma definição bíblica de fé. Bom, vamos lá. O que você acha? Como que a gente pode... o que a gente pode fazer para desenvolver a fé, para amadurecer a fé? Essa convicção, essa certeza. Como a gente pode desenvolver a fé? Como a gente pode amadurecer a fé? Como a gente pode, se a gente fortalecer, talvez, não sei, um termo como desenvolver, como aprimorar, como, né, mantê-la viva. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa? A gente pode fazer alguma coisa? Para aprender a ter fé, para aprender a viver pela fé, né? Se essa fé é certeza, é convicção, como que a gente pode adquirir essa certeza, essa convicção? Como que a gente pode? Vocês têm alguma ideia? Há alguma maneira para isso? O que vocês acham? De novo, gente, por favor, não todo mundo, não dá. Uma vez de cada vez, né? Um de cada vez, tá? Por favor, se precisar erguer a mão, erga. Mas vamos lá. O que vocês acham? Só quero saber o que vocês acham. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para tentar adquirir a fé, desenvolver a fé, aprimorar a fé? Para aprimorar, manter, vamos dizer assim, você no seu caminhar com Deus, você tentar se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, no momento que Ele esteve presente, as coisas que você tem certeza. Trazer a memória. Trazer a memória que você estiver esperando. Legal. É um meio, sim. Você se lembra, É um meio. daquela coisa, não tem certeza, Deus estava ali com você. Trazer à memória coisas que Deus já fez, coisas que você já viveu com Deus. Exato. Com certeza, é uma das maneiras. É uma das maneiras. O que mais? O que vocês acham? Vocês têm fé? Vocês se convencem com esses de vocês? O que vocês acham? Hã? Vocês têm certeza? Vou trocar a palavra fé pela palavra bíblica aqui da definição. Vocês têm a certeza das coisas que se esperam? Vocês têm a convicção do fato que não se vê? Vocês têm fato, convicção, certeza, fé? Algumas coisas sim, de outras não. Então, tá vendo? Então a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa... Fé é um elemento, que é um assunto que a gente está sempre tendo que ser trabalhado, tem que sempre pensar, analisar, buscar, né? Porque de fato é fundamental para nós, de fato sem fé é impossível realmente uma vida que agrade a Deus, é impossível.
né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus mesmo fala aqui no capítulo mesmo 11, o verso 6, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá vendo? Então a fé é um elemento que a gente precisa pensar, a gente precisa buscar realmente entender e trabalhar, porque é fundamental na nossa vida. Vamos ler de novo os dois textos? Aqui a gente vai buscar um método muito simples. Nesses dois textos que a gente leu, alguém lê para mim de novo, Hebreus 6, verso 11 e 12, depois de novo 11, verso 1 e 2. Aqui a gente encontra um método, não é o único método, né? A gente já viu aqui, né, como relembrar, como a irmã disse aqui, relembrar coisas que Deus já fez é também um método, mas tem aqui no texto, a gente vai pegar um método que é muito simples, mas é muito eficaz, é muito útil, no sentido de aprimorar a fé, de desenvolver a fé, de adquirir a fé. Vamos lá, alguém lê para mim 6, verso 11 e 12, depois outra pessoa, verso capítulo 11, verso 1 e 2. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Agora capítulo 11, verso 1 e 2. Pela fé, os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, lembrando que o visível dele existiu as coisas que não acontecem. Bom, o que vocês acham? Qual que é o método que está aí no texto que a gente pode se utilizar dele para tentar desenvolver, aprimorar a fé, amadurecer a fé ou mesmo adquirir a fé? O que vocês acham? Dá uma olhada nos dois textos, vê o que os dois textos têm algo em comum nos dois textos aí, que é o que a gente pode pegar hoje para concluir a nossa introdução. Hã? Isso já é a fé, né? É. Muito bem. Capítulo 6, verso 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas. Depois no capítulo 11 diz, verso 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, como desenvolver a fé, como aprimorar a fé, como amadurecer a fé, né? Tornando-se um imitador, olha só, é um método muito simples, mas muito útil, muito eficaz nesse processo, nesse aprendizado de uma vida pela fé, né? Tornando-se imitadores daqueles que pela fé herdaram as promessas, daqueles que pela fé obtiveram um bom testemunho. Imitar a fé dos antigos, né, de pessoas que estão aqui na palavra, ou outras pessoas que convivem, mas que vivem pela fé, imitar a fé deles é um método, é um exercício simples e eficaz para o desenvolvimento da nossa fé. E é bíblico. É bíblico. Está aqui, né? Tornar imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Um método de aprendizado muito simples, não só para a fé, mas para qualquer outro tipo de coisa que você vai desenvolver na sua vida, você está aprendendo, você está desenvolvendo, é a imitação. Não é nada de errado. Uma vez minha esposa até falou comigo, puxa, mas a gente vai imitar isso tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. Quando se é bom, né? Quando se é algo realmente que edifica, que é para a glória do louvor do nome do Senhor, não tem nada de errado, muito pelo contrário, é um método para ser utilizado. Reter o que é bom. Tá? E a fé, em relação à fé, é a mesma coisa. Né? O que a gente faz? A gente está sempre olhando para bons testemunhos, para a vida de alguns irmãos na fé, seja aqui na palavra, ou pessoas realmente que você tem a oportunidade de conviver e que vivem pela fé. E a gente pode delas, né, aprender muito, a gente pode imitar a sua fé, o seu testemunho, para que a gente possa realmente, a nossa vida ser mais abençoada, ser mais desenvolvida, a nossa fé possa crescer, amadurecer e tudo mais. Então, gente, é o seguinte, a partir de hoje, né, a gente vai começar a olhar um pouco o testemunho de alguns irmãos, alguns personagens bíblicos, a fé deles, né, para a gente poder aprender e utilizar esse exemplo, utilizar esse método de imitação, né?
Deus tem falado muito comigo. Acho que é uma coisa que a gente precisa realmente aprender, né? A gente está vendo nos últimos estudos que a gente viu, né? A gente viu que uma das qualidades de uma igreja que realmente glorifica a Deus, uma igreja que realmente faz a diferença, é uma igreja que tem fé, que tem amor, tal. Então a fé é um elemento fundamental e a gente precisa desenvolver isso como cristãos, na nossa própria vida ou no coletivo e tudo mais, né? Sem fé a gente fica um tanto vulnerável, né? Então a gente precisa realmente trabalhar isso. Vamos dar uma olhada hoje, né? Não vai ser o primeiro estudo, aliás, vai ser o primeiro estudo, não vai ser o único. A gente vai olhar hoje para a vida de dois personagens bíblicos. Eu separei a vida de Abraão e a vida de José. Vamos ver primeiro a fé de Abraão, né? Separei 3 momentos da fé de Abraão para a gente tentar entender um pouco mais sobre fé e tentar analisar a nossa própria fé na vida deles. Vamos lá, alguém lê para mim, Hebreus capítulo 11, verso 8. Esse primeiro momento da fé de Abraão, né? Que eu separei aqui. Há outros, a gente não vai falar de tudo, né? É impossível falar de tudo, mas eu separei 3 momentos da fé de Abraão e 2 momentos da fé de José, para a gente tentar melhorar um pouco. Vamos lá, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Olha só, né? O texto fala, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha a fé de Abraão. Quando ele foi chamado por Deus, o texto diz que ele obedeceu. Agora, repare só. Onde que entra a fé nessa história, né? Diz o texto que Deus chamou Abraão e ele obedeceu. Mas onde que entra a fé nessa história? Olha só. Abraão obedeceu partindo, olha só, partiu sem saber para onde ia. É linda aqui a atitude da fé de Abraão, né? Vamos entender um pouco melhor isso. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3. Para você entender um pouco esse momento da fé de Abraão e o quanto que a gente pode aprender com isso. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Alguém lê para mim. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoareis, e abençoarei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, gente, Deus ele dá uma ordem para Abraão. Qual que é a ordem? Sai da onde? Repara só, né? Quando fala lá em Hebreus, diz que quando Deus chamou, ele obedeceu. Olha só o que é e o que foi essa obediência de Abraão e como a fé entra nessa história toda, né? Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: sai da onde? Da tua terra. Que mais? Da tua parentela. Que mais? Da casa de teu pai. E vai para onde? Uma terra que te mostrarei. O que mais que Deus coloca aí nessa história toda? Dá uma olhada aí no texto que a gente acabou de ler em Gênesis. O que mais que Deus apresenta para Abraão? O que mais que Deus traz para Abraão? De ti farei uma grande nação. Deus está prometendo aqui, né, uma obra na vida de Abraão, na vida da família de Abraão, fazer algo na vida de Abraão. E Deus disse que faria de Abraão o quê? Uma grande nação. O que mais? O que mais? Te abençoarei. O que mais? Engrandecerei o teu nome. O que mais? Ser tu uma bênção. O que mais? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, Deus lhe dá uma ordem, né? Ele ordena que ele saia do convívio do seu povo, dos seus familiares, da casa do seu pai, né? E não dá muitos detalhes para ele como que isso ia acontecer, né? Só fala assim, ó, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei.
né? Até aquele momento ele sequer sabia para onde ele ia. Hebreus fala muito bem isso, né? Partiu sem saber para onde ia. Né? Quais são os únicos detalhes que Deus traz para ele? Deus traz uma promessa, né? Que dele seria feito, né? Dele sairia uma grande nação, que ele seria abençoado, e que aqueles que o abençoassem também seriam abençoados, os que o amaldiçoassem também seriam amaldiçoados. Deus não dá muito detalhe. Deus dá uma ordem. Qual que é a ordem? Sai da tua casa, sai do convívio do teu povo, sai da tua família, sai desse lugar que você está acostumado, que você vive, desse aconchego. Sai, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, não diz nem quando. Diz que ia mostrar, mas não disse quando, né? Diz, e vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, você vai ser uma bênção, e também os que te abençoarem também vão ser bênção, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, né? Deus, ou seja, Deus só dá uma promessa para ele e diz que ele seria abençoado. Agora olha só, gente. Abraão, pela fé, deixa, por obediência, deixa família, concorda ou não? Deixa amigos, deixa seu lugar de origem, né? O lugar onde ele estava acostumado, onde estava habituado, onde já tinha sua vida, né? Ali ele já tinha sua vida, já tinha esposa, já tinha bens, inclusive ele leva, né, a sua esposa, os seus bens. Se você ler depois o resto do texto lá em Gênesis, você vai ver que ele leva um monte de coisas, leva inclusive um sobrinho e tal, mas ele sai deixando muita coisa, né? Ele deixa inclusive coisas extremamente importantes, deixa o convívio familiar, deixa a casa do pai, né? Deixa a sua cidade, as coisas que ele estava habituado, tudo mais, tal, deixa. Por quê? Por que ele deixa? Porque ele obedece. Porque ele ouve a voz de Deus, né? E ele obedece. Gente, a única coisa que ele tinha aqui era a fé no quê? Em Deus. Na promessa, na palavra que Deus tinha dado para ele, né? Ele só tinha essa palavra de Deus para se apegar, mais nada, gente. O que mais que ele tinha para se apegar? Ah, como será Deus que vai ser? Ai, Deus, como que vai ser? Mas e quando eu passar por lá? Ah, mas Deus, e quando eu estiver assim? E o que mais que ele tinha de informações que ele podia se apegar? Nada. E o texto fala que ele já tinha 75 anos. Já era um homem de idade, ou seja, a vida dele já, né? Já tinha, né? Ele tinha uma promessa, ele tinha a palavra de Deus, só. E ele tinha que obedecer, ele tinha que, né, seguir aquilo que Deus tinha dado para ele. E esse obedecer, esse seguir aquilo que Deus tinha colocado diante da vida dele, implicava em uma série de coisas, né? Implicava em abandonar a família, abandonar amigos, abandonar o lugar, a casa dele, o lugar onde ele vivia, onde ele habituava. Ele tinha que abrir mão, se desapegar de muita coisa, e de muita coisa difícil. E de muita coisa difícil. Sai da sua casa, sai da sua casa para você ver. Sai do meio da família que você tem, desapega dessas coisas para você ver. Por obediência. É difícil, né? Ele só tinha isso. Então é lindo você ver aqui como Abraão, pela fé, olha a fé desse homem, se desapega de tantas coisas importantes, né? Por obediência e pela fé na palavra de Deus, e sequer sabendo para onde ia, sequer sabia para onde ia. Deus não dá muito detalhe. E quem disse que Deus dá muito detalhe? Quem disse que Deus dá muito detalhe? Tem gente que vive uma fé muito, né, detalhista diante de Deus. Coloca Deus na parede e fala: Deus, eu quero isso assim, assim, assim. Tem que ser assim, 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 assim. Vamos ser assim, assim, assim. Amanhã vai ser assim, assim, assado. Assim, assim. Coloca Deus na parede e como se Deus estivesse assim: pode deixar, hein? Fica à vontade, pode deixar. É assim mesmo que vou fazer. Fica tranquilo. Eu sei, você sabe o que é melhor para a sua vida, não eu. Você sabe. Quem disse, gente?
Quantos estão entendendo aqui, né? A fé. Quantos estão entendendo aqui o valor dessa obediência? Quantos estão entendendo aqui a atitude desse homem? Quantos estão entendendo? Pela fé, Abraão, agora olha só, o texto lá de Hebreus diz, quando Deus chama, obedeceu. Agora entenda, pare um pouco para pensar no que é essa obediência. Quando você olha o contexto, quando você olha as informações que a palavra dá, você para observar, não é tão simples assim. Esse obedecer pela fé aqui, né, foi muito mais cheio de informações do que a gente imagina. Não foi simplesmente, Deus faz isso aqui, aí eu faço, bum. Não, ele tinha que fazer, ele tinha que se apegar de muita coisa, ele tinha que abrir mão de muita coisa e sem saber de quase nada. Agora, gente, qual que era a definição de fé? Qual que é a definição de fé? Certeza das coisas que não se vê. E o que? Convicção de fatos que não se vê. E certeza das coisas que se esperam. Gente, pela fé ele obedeceu, porque ele tinha certeza no quê? Na palavra de Deus, na promessa de Deus, na ação de Deus. Ele tinha convicção, mesmo de fatos que ele não via, mesmo não sabendo para onde ir, mas ele tinha convicção. Deus está tirando ele daqui, está me tirando deste lugar, mas está me levando para um outro lugar. E Deus disse, de mim vai ser feita uma grande nação. Eu serei abençoado e aqueles que me abençoarem também serão abençoados. Gente, né, nesse sentido aqui da fé de Abraão, né, como está a sua fé? Você tem obedecido a Deus no que Deus lhe tem falado ou lhe tem chamado? Ou será que a sua fé depende de detalhes para uma análise apurada se vale a pena? Muitas vezes a gente faz uma análise apurada diante de Deus. Deus, por favor, eu preciso de mais informações e mais detalhes. Eu preciso avaliar com cautela e cuidado para ver se a obediência no Senhor vale a pena. Estou brincando ou não, gente? Não. Acontece isso ou não? Hã? Nesse sentido, faça uma análise da sua fé. Faça uma análise da sua fé. Você obedece, tem obedecido a Deus no chamado que Deus tem falado para você, aquilo que Deus tem colocado diante de você? Ou você precisa que Deus te dê mais informações? Segundo momento da fé de Abraão. Abram comigo, Romanos capítulo 4, verso 16 ao verso 21. Romanos capítulo 4, verso 16 ao verso 21. Olhando para a fé desses homens, a gente consegue entender o que é fé. É melhor, para entender muitas coisas, gente, a gente precisa às vezes olhar para um exemplo. A gente precisa olhar para a prática de alguém, para a ação de alguém. É mais fácil entender, é mais fácil compreender. E só assim a gente consegue imitar. Né? Com somente umas definições, se a gente tiver somente de definições, a gente não consegue simplesmente viver realmente. A gente tem que muitas vezes ter a coisa ilustrada na nossa cabeça, na nossa mente, para a gente poder realmente falar, agora eu entendi, agora eu posso fazer. Senão assim não acontece. Vamos lá, Romanos capítulo 4, verso 16 ao verso 21. Segundo momento da fé de Abraão aqui para a gente estudar. Alguém lê para mim. Até o verso 21. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual criou, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança que criou contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu a
fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Legal, obrigado. A minha versão diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Pega essa expressão, da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constitui. Aonde está escrito isso? Lá em Gênesis. Né? Deus tinha dito para ele: de ti farei uma grande nação. Aí diz assim: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Olha aí, a fé é convicção? Olha só, Abraão estava o quê? Plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeram. Vamos entender um pouco esse texto, vamos entender o que está acontecendo aqui na vida de Abraão. Deus chama Abraão, certo? Quando Deus chama Abraão, o que Deus faz? O que Deus fala para ele? O que Deus traz? Uma promessa. Qual promessa? Pai de uma grande nação. Se ele seria um pai de uma grande nação, como que ia começar essa história? Com um filho, certo? Ele ia ter que ter um filho, né? Dificilmente ele ia ser pai se ele não tivesse filho, né? Aqui o texto diz, né, que já com 100 anos de idade, né, isso ainda não tinha acontecido. Abraão já era idoso, já tinha 100 anos. Sara, sua esposa, também a idade dela já era avançada, né? Ou seja, já estava numa situação muito difícil do que de ter um filho. Humanamente falando, hoje, né, se pegando aí a média de idade das pessoas, praticamente é impossível você ver uma pessoa de 100 anos ter um filho. Muito difícil. Quase, né? Hoje está difícil até com 30 aí, tem gente está tendo muita dificuldade, mas com 100 então é muito difícil, né? Abraão, então, né, olha só, o texto diz que Abraão, a fé de Abraão, olha só, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Para pensar um pouquinho morto, que é esse que ele está pensando aqui. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aí ele fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. O que significa esse termo? Esperando contra a esperança, aqui no texto, no contexto de Abraão. O que seria esperar contra a esperança? Porque ele não tinha esperança, ele tinha certeza. O que vocês acham? Que a esperança já era. A esperança já era. Por que a esperança já era? Porque já era impossível, gente. Porque ele já tinha idade que não tinha mais condição de ter filho. E de quando ele saiu passaram assim. Creio eu que ele já não tinha nem mais relações sexuais com a sua esposa. Muito menos filho. Creu contra a esperança. Esperando contra a esperança, creu. Olha só. Aí ele fala assim, o texto: Abraão, sem enfraquecer na fé, agora olha só. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, olha só. Embora ele soubesse, embora ele levasse em conta, embora ele tivesse
consciência do quê? Do seu estado, né? Do seu estado, da sua esposa, né? A idade avançada de Sara, sendo já de 100 anos, e Sara também já com a idade avançada, embora ele levasse em consideração o fato de o seu corpo já não poder mais gerar filhos, nem a sua esposa, olha só, embora ele soubesse disso, diz o texto que Abraão estava plenamente convicto do Deus que lhe prometera, gente. Diz o texto que ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o quê? Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Olha a fé, gente, nessa história. Pela fé se fortaleceu, dando o quê? Glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Abraão, mesmo tendo consciência, convicções até da sua situação, do fato, né, que se cercava na sua vida, a sua idade avançada, a idade avançada da sua esposa, né, muito avançada, diga-se né, mesmo a situação não sendo favorável, mesmo os fatos dizendo não pode, mesmo as situações humanas dizendo não pode, mesmo o seu próprio corpo dizendo não pode, ele, diz o texto, não duvidou por incredulidade da promessa. Muito pelo contrário, diz que ele se fortaleceu pela fé, dando o quê? Glória a Deus, e viveu plenamente convicto do Deus, que Deus era poderoso, que Deus vivificava os mortos. Que morto era esse que ele podia vivificar aqui? Seu corpo amortecido, né? Que Deus chama a existência as coisas que não existem. Chamar a existência as coisas que não existem era chamar um filho, né, a existência, mesmo sendo ele velho, mesmo sendo ela velha, mesmo seu corpo já não podendo mais gerar filhos, ele era poderoso para trazer à existência coisas que não existiam. Que coisas essas que não existiam? Como ter um filho aos 100 anos? Não existe. Mas ele falava assim, não, mas Deus traz coisas, traz à existência coisas que não existem. E ele não duvidou, creu, né? Se fortaleceu, dizendo glória a Deus pela fé, e ele vivia plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido, que Deus não era mentiroso. Gente, repara só como a fé muitas vezes ela não lida muito bem com a razão. Quem disse que a fé ela está apoiada, né? A fé, quem disse que o pilar da fé é a razão? Quem disse? Não, você vai ter um filho. Ah, eu tenho 100 anos, né? Ah, tá. Se você botar isso dentro da razão, você vai falar assim, ah, sai fora, né? Aliás, é muito interessante quando você olha para o texto, né? Quando você olha para isso na passagem em Gênesis, quando Deus se apresenta para Abraão, dizendo, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho, Sara está ouvindo e diz que Sara dá risada. Vocês lembram disso? Diz que Sara no seu interior dá risada, tipo assim, até parei agora, vou ter filho, tá bom, esses caras estão viajando e tal. E Deus vai lá e fala assim, não, você riu, você arrependeu, por que você riu? E Deus fala assim, acaso há, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Quando a gente coloca, muitas vezes, a ação de Deus na razão, a gente coloca dentro das impossibilidades humanas, dentro das impossibilidades, né, das limitações da existência. Mas quem disse que Deus está limitado à nossa existência, à nossa razão? Quem disse? Quem disse?
Muitas vezes a gente olha, né, para a nossa vida e fala, puxa, mas já faz tanto tempo, e já passou o tempo, e já aconteceu tanta coisa na minha vida, olha para trás, mas já aconteceu isso, eu já vi várias vezes, já atendi várias vezes, as pessoas vêm falar, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida? Mas você não sabe o que aconteceu na minha vida? Mas você não sabe o que aconteceu na minha vida? E aí eu falo assim, ó, para de olhar para trás o que aconteceu na sua vida e tenta olhar para o que pode acontecer na sua vida. Aí entra a fé. A fé entra, são convicções de fatos que não se veem, né? É certeza das coisas que se esperam. Nesse sentido, como está a tua fé? Como está a sua fé? Você crê em Deus, mesmo que as situações em sua vida estejam contra a esperança? Você crê que as promessas de Deus podem se realizar na sua vida mesmo contra a esperança? Ou será que a nossa fé só vale para quando está tudo, né, em ordem, tranquilo, quando todas as situações da nossa vida estão totalmente de acordo com aquilo que nós imaginamos? Agora vai acontecer. Assim acontece. Não, assim não acontece. Assim acontece. Nesse sentido, como está a sua fé? Parece que quando acontecem problemas assim, que a fé vai diminuindo, né? Mas eu estava comentando Então, será com que é você fé? hoje, né? Não, eu estava comentando com meu esposo hoje, né? Falei assim, não pode ser cabeça, né? Se der tudo errado aí, a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé e tem que ter os olhos fixos no Senhor, né? Você vê, eu acho muito interessante o exemplo de Abraão, porque o Abraão, ele sai e ele vive até o final só com uma coisa, com aquela palavra que Deus tinha dado para ele. Só tinha aquilo, não tinha mais nada. Ele olhava para o corpo dele, ele olhava para onde ele estava, ele era um peregrino lá, não sabia também para onde ele estava levando, então uma hora estava ali, uma hora estava lá, uma hora não sei o quê. Hora o sobrinho dele estava, os pastores brigando, hora foi lá para Sodoma, hora veio a guerra, hora teve um monte de coisa, foi para o Egito, voltou, que não sei o quê. Todo esse tempo, ele só teve uma coisa: a fé naquilo que Deus tinha falado para ele. Isso se refere ao pai, até, né? Extraordinário. E a gente começa a olhar para esses exemplos, né? E a gente começa a entender, será, o que é fé? E será que eu tenho fé? A gente tem que começar a analisar e até com sinceridade começar a olhar para a nossa vida e falar, será mesmo? Será que eu vivo na fé mesmo? Será que eu creio mesmo? Aí eu vejo que a gente, sem querer, acaba lutando contra a gente mesmo, né? A fé aqui e os problemas. A gente gera uma luta, um conflito interno. Eu e eu mesmo. Se você não está entendendo muito bem o que é a fé, o que é viver pela fé, sim, com certeza. Gera, e você acaba pendendo talvez para um lado errado, né? Você vê que aqui que ele diz assim, que ele creu, né? E não agiu com incredulidade, e ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não estava lá, 100 anos, meu corpo está amortecido, glória a Deus. É pior que é mesmo, os caras que vivem pela fé é assim, né? Não veio o filho ainda, glória a Deus. Ele dava glória a Deus, ele se fortaleceu dando glória a Deus. No caso de hoje em dia, assim, né? Às vezes muitos passam por isso, né? Desistir, pode ter dinheiro, emprego. Eu trocaria esse muitos como por todos. Se você se coloca diante de Deus, se você começa a querer seguir a Deus e viver por Deus, é pela fé. Paulo falou para Romanos, o justo viverá pela fé. Quem? O justo. Todos nós. Todos nós. Eu comecei falando, né, o estudo de hoje falando o quê? Que entre as 3 qualidades mais importantes para um cristão, qual que é? Entre as 3 aparece o quê? A fé. Para quem? Para um cristão. Você quer ser cristão? Não tem jeito. Tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. É pela fé, né? Bom, vamos lá. Terceiro momento, então. Volta lá para Hebreus, capítulo 11, verso 17 ao verso 19. Só uma coisa, quando ele fala, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Certo. Ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Ele glorificando a Deus se fortalecia.
É isso. Porque, gente, Chegando a Deus, ele porque se a fé, fortalece. Ele também, a fé dele também precisava se fortalecer. com certeza. E assim, a fé, viver pela fé, né? Imagina, repare só aqui a situação. A situação dele foge do controle humano, certo? Para a ação de Deus, para a promessa de Deus se cumprir, né? Não tem nada humano que possa contribuir para isso. Muito pelo contrário, quando ele tenta agir pela própria força, quando ele tenta agir pela razão, né? Acontece o quê? Nasce Ismael lá, que até hoje você vê o resultado. Os negros estão lá se matando até hoje. Porque é bíblico também. Quando você tenta, né? Não se esquivar, mas trazer aquilo para o seu controle, ou trazer aquilo para a força do seu braço, ou para a sua razão, né? A fé, ela, em muitos momentos, ela foge exatamente disso, dessa razão humana, desse controle humano. E isso, o que acontece? Enfraquece o homem. Isso, exatamente isso. Esse momento onde você é colocado, né, quando você está ali tendo que viver pela fé, onde você foge do seu controle, onde foge da sua razão. Você fala, puxa Deus, se não for o Senhor, você se enfraquece. Se não for o Senhor, se não for a tua mão, é ali naquela hora que você fala assim, se não é Deus, se não é a ação de Deus, é ali que você se entrega completamente, é ali que você se oferece, é ali que você depende completamente de Deus. Quando você começa a namorar, também começa a reclamar, Aí eu acho que já é um momento que você já se enfraqueceu e já trocou as bolas, sabe, né? Já trocou os pés pelas mãos. Aí você já meio que se desnorteou. Porque ele, em vez de murmurar e em vez de não crer, né, ele creu, né, não duvidou, olha só, né, dando glória a Deus, ele se fortalecia. Transcende a razão. Transcende. Quando Paulo estava na cadeia também, né, que eles estão naquela universidade, e eles começam a cantar e louvar e se fortalecem lá, né? Depois eles estão aí. Transcende a razão. Você falou uma expressão muito boa. A fé é exatamente isso, ela transcende a razão. Por que ela transcende a razão? Porque ela se apoia, onde a fé se apoia? Ela se apoia num Deus que é capaz de vivificar mortos, que é um Deus que traz à existência coisas que não existem, um Deus que é poderoso para cumprir a promessa, seja qual for a situação, que não há impossíveis para Deus. Por isso que ela transcende a razão, porque ela se apoia em quem? No Deus que é todo poderoso. Ponto. Se Deus falou, ele cumpre. Basta saber se ele falou. E basta saber onde você se apoia, né? Onde está apoiada a sua fé, onde está apoiada a sua confiança. Não sei se tem muito a ver, né? Mas uma vez estava falando assim, para entrar em tal empresa, né? Tem que ter quem te indica. Senão você não entra. Eu falei assim, para Deus não tem nada impossível. Eu posso até não conhecer ninguém, né? Mas se ele quiser me colocar lá dentro, ele coloca. Eu acho que essa é a fé. Você acredita, não precisa depender de ninguém. Não só de ninguém, mas como de nenhuma outra coisa, nada de uma coisa. Eu lembro uma vez, eu aconselhei uma pessoa e ele disse assim, puxa, mas eu não tenho inglês, né? Pegando esse exemplo seu de entrar no trabalho. Mas eu não falo inglês, que não sei o que. Eu falei, quem falou que se você vive pela fé, que você vai ter lá inglês e tal. Vai, bota, Deus faz que nem fez com Moisés. Fala assim, Moisés, não sei falar direito. Então tá. Bota um aqui e fala assim, ponto. Esse problema está resolvido. Moisés ficou olhando. Você não sabe, mas tem gente que sabe. Deus é especialista para resolver problemas nossos. Que para nós, coisas que são grandiosíssimas, para Deus é tão. A gente às vezes coloca tanto empecilho, né, nas coisas. Nossa, você olha pra você assim e fala. Nós temos sim que ter esse olhar de saber que a gente não é nada mesmo e que, né, se não é Deus, Como ele tinha, né? Você vê que Abraão, ele levava em conta o seu corpo amortecido. Ele tinha convicção do fato de que ele sabia, ele não era meio né? ignorante. Não, e não era um lunático assim, né? Que estava lá assim, não, né? Ele sabia, não, meu corpo não Ele tem, que dá esse ponto não sou eu. Já a esposa de quem é diferente. A esposa dava umas pendidas, né? Dava umas risadas. Deus falava assim, dá aquela risada por dar tapão, né? Tipo aquela coisa, né? Não vai
Eu ainda ofereceu. Muito bem lembrado. Lucas, aqui tem alguma coisa desse, me explica assim, que eu me confundi quando fala que a gente tem que prestar um culto racional a Deus. E aí, o que sabe? Como conversa? Não, mas aí é um outro assunto. É um outro assunto. Prestar culto. Prestar culto racional. Culto. Prestar culto racional. Você entendeu? Ele tá falando, aqui ele está falando de uma atitude de fé, de crença, de dependência. Quando ele fala prestar culto racional, é realmente o culto. É culto. Culto é prestar culto. Vou louvá-lo, vou buscá-lo, vou adorá-lo, vou orar, vou ler a palavra. É com razão. Entendeu? Então, são dois assuntos. Tá? Deus, em nenhum momento, Deus, né, vamos deixar isso bem claro, Deus não é que Deus, a viver pela fé, Deus está ignorando completamente a razão humana. Mas eu estou falando aqui, viver pela fé, em muitos casos, em muitos momentos, ela transcende a razão. Que é o que Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, pode-se dizer. Quando literalmente a pessoa vive pela fé, Vive pela ela fé. não tem nada. Ela só tem a Ela fé. vive pela fé. É a fé dela. E nós, gente, nós vivemos pela fé. Como viver pela fé? Como ser abençoado nesse mundo aí, diante desse mundo? Como ser bênção aí diante desse mundo? Como ser feliz aí diante desse mundo? É pela fé, gente. Como ser uma pessoa realizada? Como realmente viver, experimentar, provar, se deliciar da presença de Deus, das promessas de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus? Se você olhar para esse mundo aí, você vai falar como? Como? Você vai falar como? Se você olhar para as próprias situações, talvez da sua própria vida, você vai falar como? Mas aí que entra a fé. Porque a fé é um elemento que te faz ver coisas que você não está vendo, né? Ter convicções de coisas que você não está vendo, ter certeza de coisas que você está esperando. O que você está vendo, gente? Às vezes é muito pelo contrário. O que Abraão estava vendo aqui? Ele viu o próprio corpo. Ele tinha convicção do próprio corpo, amolecido. É isso que ele estava vendo. Mas ele falou assim, mas ele não deixou de acreditar no Deus poderoso, no Deus que vivifica, no Deus que era capaz de cumprir a promessa dele. A fé fez com que os olhos dele voltassem, né, para Deus, se realmente transpor os olhos dele para Deus. É aí que entra a fé. A fé é exatamente essa capacidade que você tem de falar, não, sabe de uma coisa? Deus ainda é maior que tudo isso. Não exclui a razão, mas a razão fica sujeita à fé, né? Exatamente, muito bem, perfeito. A razão, ela entra dentro dessa, ela se submete a essa questão toda. Deus ainda é maior que a minha razão. Entendeu a diferença? Agora, quando a gente está falando de culto racional, a gente está falando de um outro assunto. Então, vou prestar culto. Então tem que ser racional. Por que se fala em culto racional na Bíblia? Porque há outras religiões, por exemplo, onde prestar culto, o cara perde totalmente a razão. Então o cara, quando ele volta, ele nem sabe o que aconteceu. Ele foi, né, possuído muitas vezes lá por uma coisa, por uma entidade, por um momento, por uma emoção. Aí aconteceu, fez de tudo, faz de tudo. Tá? Quando ele volta, ele nem sabe o que aconteceu. E outros mais. Você entendeu? Então aí o cara vive um culto, presta um culto que não é racional, porque fugiu inclusive da razão dele. Ele sequer sabe o que aconteceu. Foi lá, participou de orgia, foi lá, tomou sangue, matou não sei quem, sacrificou, botou nego para queimar, tal, quando ele volta, o que aconteceu? Nem sabe. Muito diferente. Acho que esse texto do culto racional tem um paralelo com aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? Ele fala dessa uma adoração consciente, né? Em espírito e em verdade, né? Aquele texto fala de outra coisa também. O texto quando fala de adorar em espírito e em verdade, fala da natureza. Está falando daqueles nascidos de novo, nasceu do espírito, nasceu da água, como ele fala em João 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tal. Então ele está falando desses. Entendeu? Está falando desses que já agora são membros do reino de Deus e que fazem parte, nascidos de novo, regenerados em Cristo, verdadeiros adoradores. Entendeu? São esses que adoram em espírito e em verdade.
Né? Agora, a questão do culto realmente é racional. Eu falei, eu vim aqui adorar a Deus. Vocês vieram aqui irracionalmente? Eu vim aqui buscar Deus. Alguém aqui te obrigou? Você está aqui obrigado? Então é racional. Concorda ou não? É ou não é? É ou não é? Simples. Se tá alguém forçou você estar aqui? Alguém disse, você vai lá, eu vou te... E você veio. Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Hã? Não. Simplesmente você veio porque você decidiu. Isso é racional. Entendeu? Bom, vamos lá. Vamos ver agora mais um momento da fé de Abraão. Terceiro momento, Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 19. Acho que não sei se vai dar tempo de falar de José hoje, né? Mas beleza. Senão a gente fala na semana que vem. É o terceiro já? Esse já é o terceiro momento. Hebreus 11, verso 17 ao verso 19. Alguém lê para mim. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Olha que lindo, gente. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Olha isso aqui, essa expressão. Unigênito. O que significa unigênito? Único o quê? Filho. Abraão teve só um filho? Daqui a pouco você vai entender por que está aí. Unigênito. Daqui a pouco você vai entender. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, porque Abraão considerou, olha isso, gente, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. É lindo aqui esse momento da fé de Abraão, né? Abraão ele está disposto a sacrificar seu filho, segundo a Bíblia, seu único filho, né? Segundo o texto aqui, o seu unigênito, né? A promessa de Deus, né? Aquele que acolheu a promessa de Deus em Isaque, o que a promessa foi acolhida, foi cumprida. Isaque é a promessa de Deus. Olha que coisa tremenda. Abraão está disposto para sacrificar seu filho, a promessa de Deus. Olha isso, né? Por Deus, crendo em algo extremamente incrível. O que ele creu? Ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Vamos dar uma olhada melhor nesse texto, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Gênesis 22. Gênesis... Hã? Já estava achando que já estava bom demais? Estava achando que a coisa... E olha só, a promessa de Deus. E ele está disposto a sacrificar o quê? A promessa de Deus. A convicção dele que se ele matasse, Que Deus é. Olha que lindo, gente. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 5. Eu vou ler. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Você sabia que Deus põe à prova a nossa fé? Você sabia? Se você não sabia, hoje você está sabendo. Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu... Olha quem fala para ele que Isaac era o único filho dele. Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, porque senão ele podia falar assim: toma teu filho, né? Fala, Ismael! Ismael! Cadê Ismael? Aquele menino, a hora que eu preciso, ninguém. Onde estava aquele menino? Toma teu filho, teu único filho, Isaque. Olha, Deus fala pelo nome, né? Isaque. A quem amas.
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Você sabe o que é holocausto? É um sacrifício, é uma oferta completa. Era a oferta onde ia, no caso dos animais, o animal era completamente sacrificado, completamente queimado ali, né, na oferta e tudo mais. Então era uma oferta completa. Oferece-o ali em holocausto. Entrega tudo. Esse seu único filho, esse Isaac, quem ama, entrega tudo, entrega ele inteiro. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora olha só. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse, olha esse versículo, gente, versículo 5. Disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado o quê? Voltaremos para junto de vós. Quem que ele disse que voltaria? E o que ele ia fazer com o menino? Era certeza, ia se ficar, mas Deus já ia ressuscitar e ia voltar com ele. A certeza que ele tinha? Que não podia ser uma expressão aqui. Não. Certeza. Eu voltarei, ele diria. Voltaremos. Ele quem? Porque ele disse assim para os servos deles, ó, esperai aqui. Ele saiu da terra, lá da onde ele estava, e foi para o lugar que Deus tinha mostrado para ele, que para ele fazer, né, oferecer Isaac como sacrifício. Chegou num lugar onde ele viu o local, ele visualizou o local, diz aí, ó, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe ele estava, né? Aí ele viu. Aí ele disse aos servos dele, né, que tinha acompanhado ele nessa trajetória, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, que para ele, o que ele estava fazendo? Muito diferente o conceito de adoração hoje em dia. Eu e o rapaz. Adoramos. Sempre no plural. Eu nunca Sempre senti no plural. Eu irei adorar, Então é sempre no plural. Havendo adorado, olha só o conceito de adoração, gente. Tem muita gente aí falando de adoração, pensando em adoração. Precisava dar uma olhada um pouco melhor, sabe, no que a Bíblia fala sobre adoração. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gente, repara só, Deus prova Abraão, né? Deus prova a sua fé. Você sabia, né, que a nossa fé é provada por Deus, né? Você sabia, né? Sabia que Deus prova a nossa fé? Nossa fé é provada porque produz muitas coisas, né, em nossa vida, né? Você sabe disso, né? Porque promove a glória de Deus, promove crescimento, promove amadurecimento, promove esperança, promove bem a outros. A fé, sempre Deus está visualizando, sempre tem um propósito, mas Deus prova a nossa fé. Deus disse a Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, oferece-o ali em holocausto. Olha só a fé de Abraão, gente. Disse seu servo, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Ele e seu filho, ele queria que voltaria. Ele foi disposto a sacrificar, como diz lá em Hebreus, né? Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, diz Hebreus. Ele ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu único filho que para Deus ele era o único filho. O outro não era o filho da promessa, não era o que Deus tinha prometido, não. Deus não estava nem sequer considerando. Deus foi misericordioso, Deus agiu com misericordiosa, né? Deus é misericordioso, Deus é grandioso, mas Deus nunca sequer considerou ele como um plano de Deus. Quando a gente troca, né? Quando a gente começa a querer agir, tem consequência? Tem consequência. Está aí até hoje. Você vê até hoje os caras lá se matando. E são irmãos. Estão lá se matando e os caras são irmãos, né? Vêm do mesmo pai. É impressionante. Eles são parecidos até. São do mesmo pai. Vieram de Abraão. Aqueles povos. É.
Aí Deus fala, vai lá, pega o seu filho a quem amas. Eu gosto muito dessa expressão. Deus querendo aquilo que o coração do homem está pegado. Falou, vem cá. É isso aqui que você ama? Eu não lembro agora qual o nome de teve um pastor, já lá na época, não sei, há muito tempo atrás, um pastor que falava assim, o que é o que você mais ama? Aí as pessoas falavam, eu amo mais isso, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso. Então, daí ele falava assim, então é exatamente aí que você vai ser provado. E é. Deus fala assim, pega Isaac, teu único filho, a quem ama, e oferece ele em holocausto. Oferece ali. E aí eu gosto muito disso, porque ele fala assim, Abraão fala assim, havendo adorado, voltaremos. Para isso era uma atitude de adoração. E a fé de Abraão, ela é linda, maravilhosa, esse momento da fé aqui a gente tem que entender, né? Deus, né, leva Abraão, né, a um momento onde ele está sendo provado, e o que ele mais ama, a própria promessa de Deus, né, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Deus faz isso. Muitas vezes Deus fala, vai lá, você realiza uma promessa, daí ele fala assim, agora vem cá, pega isso aqui e tal, coloca na minha presença. Deus faz com que, né, ele leva aquilo diante de Deus e ele está disposto a sacrificar aquilo por obediência a Deus, por amor a Deus, por adoração a Deus. E crendo, olha isso, gente, ele cria, né, ele tinha fé que Deus era poderoso, né, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre dos mortos. Na cabeça de Abraão que estava o quê? Assim, Deus está pedindo Isaac, está falando para eu sacrificar Isaac, a quem eu amo, eu vou sacrificar, porque com certeza Deus vai ressuscitá-lo. Porque não foi Deus que disse, eu serei pai de muitas nações? Então com certeza Deus quer que eu sacrifique para que depois ele ressuscite. Foge ou não foge da razão, gente? Excede o entendimento. Porque é uma mente muito maior do que a nossa, né? Concorda ou não? Voltaremos, gente. Eu gosto muito dessa expressão. Ele e seu filho voltaram. Voltaremos. Gente, nesse sentido aqui, como está a sua fé? Você tem considerado Deus poderoso para ressuscitar seus sonhos e as suas promessas? Mesmo se elas tiverem que ser sacrificadas? Mesmo que Deus esteja pedindo para você, traz aquilo aqui que você ama, ó, oferece aqui no altar, oferece para mim aqui em adoração. Traz aqui o que você ama, oferece no altar, oferece em adoração a mim. Você crê que Deus é capaz de ressuscitar as suas promessas, os seus sonhos, mesmo que sejam, né, nesse sentido? Como anda a sua fé nesse sentido? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa fé? Deus prova, viu, gente? Deus prova. Toma teu filho, teu único filho, oferece aqui em holocausto. Será que pela fé nós estamos dispostos a obedecer a Deus, gente? Será que a gente está entendendo? Será que a gente está disposto de fato a adorar a Deus? Tem muita gente que acha que a adoração é você estar lá quando tem uma música e ficar erguendo o braço. Pode até ser, se for de coração, se for de verdade, se for realmente sua vida já tivesse sido entregue, oferecida. Se você está lá e você não ofereceu sequer a sua vida, você não é um verdadeiro adorador. Viu, Cristo? Adorador, em espírito e em verdade, é aquele que nasceu de novo, é aquele que entregou a sua vida, é aquele que deixou Deus trabalhar, é aquele que deixou Deus fazer todas as coisas de novo. Fazer nova todas as coisas, inclusive a própria vida dele, o próprio coração.
simplesmente ir num lugar, ouvir uma música e erguer os bracinhos, não necessariamente é adoração. Adoração é a própria vida. É uma disposição contínua de obediência pela fé em Deus, né, diante de Deus. Bom, querem falar sobre José também? Então vamos lá. Fé de José. Separei 2 momentos incríveis da fé de José. 2 momentos. Tem muitos, né? Mas pelo menos 2 aqui extraordinários. Mas antes vamos dar uma olhada numa questão muito importante da fé de José, né? Preciso dizer algo, né? Gênesis capítulo 49, verso 22 a verso 26. Gênesis capítulo 49, verso 22 ao verso 26. Um pouco antes de morrer, Jacó, o pai de José, né? Seu pai profetizou e disse a respeito de José as seguintes expressões. Acharam? Gênesis capítulo 49, verso 22 ao verso 26. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Olha as palavras de Jacó, o pai de José. José, o texto diz que José, né, o texto é lindíssimo, é uma coisa maravilhosa, é uma profecia, é um texto profético para a descendência de José, inclusive, né? E o texto diz assim, que José era um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Um ramo, né, frutífero. Frutífero porque estava junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Olha isso. Aí diz: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. José foi um frutífero, foi um ramo frutífero. Jacó dava frutos, pois viveu junto à fonte. Contra ele lançaram muitas flechas. Muitas flechas. Os flecheiros, né, diz o texto, o que acontece? Lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborreceram. Se você olhar para a vida de José, é como se José vivesse numa guerra. Ele só levou flechada. Só levou flechada, tá de todo lado. Mas diz o texto que mesmo levando várias flechadas, diz o texto que o seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços foram feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. O que isso tem a ver, gente? O que isso significa, né? Vamos dar uma olhada, porque isso trata muito sobre a vida de José, sobre a fé de José. Contra ele foram lançadas muitas flechas, mas ele permaneceu firme pelas mãos do Senhor. Veja como a fé de José em Deus o fez permanecer. Dá uma olhada. Gênesis 39, verso 1 a 6. Alguém lê para mim. Primeiro momento da fé de José. Gênesis 39, verso 1 ao verso 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas, que o tinham levado para o Senhor era com José,
que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou nas mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Repara só, o texto diz assim, José foi levado ao Egito. Por que José foi levado ao Egito? Alguém sabe? Muito bem, seus próprios irmãos, por ódio, por ciúmes, venderam como escravo. Por inveja, por ciúmes, por ódio. O texto lá no Gênesis 37 diz que eles odiavam José. Porque José saía da presença do pai, ia ver o que os irmãos estavam fazendo, depois vinha e dedurava tudo que os irmãos estavam fazendo. José era um dedo duro. Eles odiavam José. E eles tinham ciúme, porque eles viam que o seu pai o amava mais que eles. Tinha lá a manga, aquela roupa que o pai fez, deu para ele e tal. Ele era um queridinho do papai. Então eles tinham ciúmes e tinham ódio. Por ciúmes, né, por inveja e por ódio, né, eles pegaram seu irmão, seu próprio irmão, lançaram ele numa cisterna, depois viram lá os ismaelitas passando, vendedores, né, foram lá, venderam ele para os ismaelitas que o levaram José até o Egito. E chegando lá, ele foi vendido como escravo. Então aqui exatamente trata desse texto, trata desse momento da vida de José, né? A primeira flechada que José levou, qual que foi, gente? Os próprios irmãos. Você imagina só, gente, você consegue imaginar isso? Da própria parentela. Imagina se um irmão vendesse você como escravo. Para pensar. Não é pouca coisa. Imagine seu irmão, ou irmãos, ou seja lá, alguém da sua família te vendesse como escravo. Isso acontece, né? Acontece. A família vende o filho, a prostituição. Vende. E tem uns que vendem mais barato também. Não só para prostituição, não. Vende por outras coisas mesmo. José foi levado ao Egito, então, diz o texto, né? Aqui a gente vê o primeiro momento da vida de José, onde José teve que enfrentar aí essa guerra, as flechas que traziam a ele a armadura. Eles odiavam José, mas é porque ele dedurava os irmãos, porque ele tinha aqueles sonhos que ele estava com cabeça. Não, depois que ele teve o sonho, odiavam mais ainda, odiaram mais ainda, diz o texto. Quer ver, ó, capítulo 37 de Gênesis? Não, quer ver? Olha só. Verso 4 do 37, ele diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, que a todos os outros filhos, odiaram-no. Tá vendo? Já odiavam porque o pai amava mais ele. Então já estava odiando. Depois, ó, que ele sonha, quer ver aqui? Deixa eu achar o verso. Depois do sonho, que odiaram mais ainda. Verso 5. Teve um sonho e relatou ao seu irmão, por isso o odiaram ainda mais. Tá vendo? Tá? E no verso 11 diz, ó, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Tá vendo só? Era ódio e ciúmes. Olha que bela flecha, né? Ódio e ciúmes. E de irmãos, de familiares. Que beleza, né? Mas não é só José que tem que enfrentar essas coisas, não, viu, gente? Você já teve que se deparar com ciúmes? Você já teve que se deparar com ódio? Eu tenho que me deparar com isso quase todo dia. É impressionante. É flechada que não acaba mais. Vem flecha para todo lado. Mas olha só. No entanto, né, diz o texto, no Egito, lá onde ele estava, como escravo, vendido, flechado, né? Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
Aí olha só o texto, gente. Repara só. Tenta contar quantas vezes aparece o Senhor na vida de José. Repara só. Diz o texto: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Depois eu falo o texto de novo. O Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Depois aparece: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Depois diz: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Gente, o texto diz lá, aquele outro texto que a gente leu, que José era como um ramo frutífero junto às águas. José, como um ramo junto às águas, viveu junto ao Senhor. Você vê o Senhor o tempo todo na vida dele. Em todo momento você vê. O Senhor era com ele. O Senhor fez isso por suas mãos. O Senhor fez isso aqui. O Senhor estava ali. O Senhor abençoou aqui. O Senhor tocou ali. O Senhor fez isso. O Senhor deu-lhe graça. O Senhor fez isso, fez aquilo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Né? Olha só. José jamais deixou de crer em Deus, jamais deixou de estar na presença de Deus, jamais deixou de andar com Deus, jamais deixou de viver uma vida com Deus, mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo sendo humilhado por ódio, por ciúme dos próprios irmãos. José cria em Deus e assim permanecia. Aquele texto lá do texto profético de Jacó falando de José, diz que Jacó, o braço de José permaneceu, porém permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Aqui é interessante como a fé, você não vê a palavra fé aí no texto, Você não vê a palavra fé, mas você vê a vida na fé do cara. Você vê essa permanência da vida dele em Deus. Passando por coisas terríveis. Passando por ódio do irmão, passando por ser vendido como escravo, longe de tudo e de todos. Tal. Com quem que ele ficou, gente, esse tempo todo? Com quem que ele ficou esse tempo todo? Só com Deus. Junto de quem ele ficou esse tempo todo? De Deus. Ele não teve outro a não ser Deus ao seu lado. José cria em Deus, José permaneceu na presença de Deus. Você não vê José murmurando, você não vê José xingando os irmãos, você não vê José falando amaldiçoando, você não vê, muito pelo contrário. Eu acho lindo porque o texto diz assim: tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José veio a ser um homem próspero. Aqui tem uma expressão, e aqui tem um entendimento de prosperidade muito diferente de muita gente aí. Prosperidade para muitos é ficar rico. José era próspero aonde? Como escravo, vendido para os irmãos na casa de Potifar. E tudo que ele tinha, ele fazia, ele prosperava. Ou seja, o que era ser próspero aqui, gente? Era ter a bênção de Deus em tudo, em qualquer situação. Mesmo como escravo, o que ele fazia era abençoado. Deus abençoou a casa de Potifar porque José estava lá. Essa era a prosperidade. Ele era um homem próspero. Em tudo que ele tocava, Deus abençoava, mesmo como um escravo, e mesmo cuidando de coisas que não era dele. Ele sequer tinha coisas aqui. Deus não deu para nada, não era nada dele. Era tudo de quem? Porque quando você é escravo, você não é dono de nada. Você é escravo. Escravo é escravo. Tem gente que acha que prosperidade, agora eu tenho um monte de coisa e tal. Ele era próspero, como um escravo na casa de Potifar. Tudo que ele fazia, Deus abençoava, tocava, fazia, tinha propósito. Era isso, Deus estava ali abençoando o tempo todo a vida dele e tudo mais. Gente, vamos ver o segundo modelo, depois a gente reflete um pouco total na fé dele. O segundo momento, Gênesis 39, verso 20 a 23. Alguém lê para mim? Para a gente acabar também, Gênesis 39, verso 20 ao verso 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali.
E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Bom, estava lá José na casa de Potifar, como escravo, cuidando tudo, mordomo, cuidando de todas as coisas de Potifar. E aí, por um grande ato de injustiça, diz o texto que o senhor de José, no caso Potifar, né? O senhor no sentido de escravidão. Potifar pegou José, tomou José e o lançou aonde? No cárcere. Lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou José o quê? Preso, na prisão. Aqui é a segunda flechada na vida de José. José está lá, mordomo, abençoando a casa de Potifar. Diz o texto que Deus abençoou tudo que Potifar tinha por causa de José. Estava lá abençoando, o cara era uma benção, o cara estava prosperando tudo, por causa de José era benção. Aí, por um grande ato de injustiça, Potifar vai lá e pega ele preso. Vocês lembram o que acontece? O que acontece? A mulher de José bota os olhos lá em José, a mulher de Potifar bota os olhos em José, queria... Ele era bonito, formoso e, né, de boa aparência. Aí a mulher dele coloca, a indivídua coloca os olhões em cima de José, quer deitar com ele, né, quer ir para a cama com ele. Aí ele não quer, recusa uma vez, recusa outra vez, recusa uma vez. Aí acontece uma situação lá que eles estão sozinhos, ele vai lá, ela fica forçando, deita comigo, ele pega, foge, quando ele foge ele deixa a roupa dele, né, a capa dele junto com ela fica irada, e o que acontece? Chama lá os guardas e fala que ele tinha tentado deitar com ela na cama. Aí o senhor dele, Potifar, vai lá, lança ele na prisão. Que um grande ato de justiça, né? Ele foi lançado na prisão. José, por recusar se deitar com a esposa do seu senhor, foi flechado pela segunda vez. Olha isso. Pagou um preço alto pela sua fé e pela sua fidelidade a Deus. E eu acho lindo como ele demonstra isso. No verso 9 do capítulo 39 diz assim: José disse à esposa de Potifar, verso 9 do capítulo 39, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, olha só, gente, olha a fé do homem. Olha a fé onde aparece, ó. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Onde aparece a fé de José? A fé de José aparece ele vivendo com Deus diariamente, o tempo todo, em todas as circunstâncias. Primeiro ele achou uma grande maldade cometer adultério, porque o Potifar tinha sido um bom senhor para ele, tinha dado tudo na mão dele. Falou, cuida de tudo, eu confio em você, faz o que você quiser. Aqui na Roberta Grifar, que a única preocupação de Potifar era nas refeições. O que ele ia comer, né? O resto era José. E aí ele diz assim, olha, não posso cometer tamanha maldade, porque a única coisa que ele me vedou, né, ele disse para a esposa dele, foi você, porque você é a esposa dele. Ou seja, tudo, né, eu tenho liberdade aqui, só não posso você. E essa maldade eu não vou fazer, não posso fazer essa maldade contra ele e pecar contra Deus. Ele coloca isso diante de Deus. A vida dele estava assim diante de Deus. Ô Lucas, Oi. aqui ele fala, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, né? No caso aqui ele está se... Não, porque Potifar dá a ele autoridade... Como ele era. A autoridade que ele dá ali, Potifar dá a ele autoridade sobre a casa dele, sobre tudo, como fazia de tudo. Alguns ricos têm isso. Tem gente que cuida, eu quero saber mais da casa dele do que o próprio cara. Sabe de tudo, cuida do carro, né, de tudo, quem contrata, tudo, é o cara. Às vezes tem os milionários que vive assim, mais ou menos. Ele era um rico, né? Potifar era o comandante da guarda, tal. Então era uma pessoa de posses, de autoridade e tudo mais, tal. Gente, José tinha sempre Deus em sua vida, né, em seus caminhos, né, você vê o tempo todo. A fé de José é essa constância na presença de Deus. E em momentos terríveis, em todo momento está ali, Deus está diante dele, Eu não posso fazer isso contra Deus, não posso fazer pecar contra Deus, não posso estar ali. Deus está ali, os olhos dele estão sempre batendo em Deus, às vezes está acontecendo e Deus está sempre lá com ele, Deus está sempre lá com ele, Deus está sempre agindo no meio da vida dele, Deus está sempre ali. Ele não esquece de Deus no momento nenhum, ele está sempre com ele, não tem outra pessoa a não ser Deus. E ele sempre provava, né? Ele só flechada, né? Vocês acham que é fácil? Quem acha
Aliás, essa teologia aí de que vem, vai ser maravilha, vai ser maravilha, vai ser uma maravilha. Desconfio, viu? Desconfio. Não é bem assim, não. Então, olha só, verso 21. O Senhor, porém, era com José. Né? Essa aqui é uma das expressões mais lindas da Bíblia. Deus era com José. Deus, porém, o Senhor, porém. Gente, ó, tá flechada? Tem flechada? Tem flechada? Mas esse porém é a coisa mais linda. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com José. Veio flecha. O Senhor, porém, era com José. Veio a flechada? Vem flechada, gente. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com José. E ele foi benigno. Diz o texto aí que o carcereiro, já preso, né, confiou às mãos de José todos os presos. Ele virou um carcereiro. Ele foi para a prisão, já virou carcereiro. Você já viu isso? Quem falou que a fé é racional? Quem falou que a fé é racional? Hã? Quem falou, gente? O cara foi preso injustamente. Chegou lá, já virou carcereiro. Já foi promovido, né? De preso a carcereiro. Você já viu algum preso ser promovido a carcereiro? Eu já. José. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Quem fazia era José. Ele fazia tudo que tinha para ser feito ali. Quem fazia era quem? José. Por quê? Porque o Senhor era com ele, porque o Senhor lhe foi benigno, né? Todas as coisas estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha aqui o que é prosperidade. O cara está preso injustamente e ele é próspero. Prosperidade na Bíblia, gente, trata de pessoa, não de coisas. Ser próspero na visão de Deus é pessoas. Pessoas são prósperas, não coisas. Não é o que elas têm, mas o que elas são. O cara pode estar na prisão, o cara pode estar na casa do outro como escravo, ele é próspero. Tem gente que está lá em altos níveis das grandes empresas e tudo mais, e não são prósperos. Tem gente que tem milhões de dólares e não são prósperos. É muito diferente. O conceito de prosperidade bíblica e humana, mundana, é muito diferente. São opostas entre si. Esse conceito de prosperidade nunca foi passado, nunca vi passar. Não? Na televisão. Não. Mas não vai passar pelo Ibope. Não vai. Acho que não vai. Não vai. Vai ser difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ele era próspero. Em todo momento que ele teve, em todos os lugares, inclusive quando ele foi governador. Quando ele foi, ele já chegou lá próspero. Ele era próspero. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. Deus prosperou inclusive o Egito, por causa de José. Deus prosperou a casa de Potifar. Deus prosperou uma prisão. Olha só, onde a mão de Deus pode alcançar. Até numa prisão você pode ser uma bênção. E aqui, você falou, né? Ele era mordomo de tudo de Potifar. Quer dizer, não era nada dele. Nada dele. Ele tinha tudo. E tinha o poder. É. E na prisão a mesma coisa. Ele tinha o poder. Ele tinha poder, mas também ele não tinha nada, né? Porque era... Mas Deus deu de Deus. Com certeza. Era de Deus pra ele. Deus estava sempre trabalhando ali na vida. Deus estava sempre tratando. E é muito lindo. Pode falar. Assim, que ele passando por prova, né? Ele passa por uma prova, mas ele tá ali ciente Permanece. de que Deus tá ali com ele, Tá né? com ele. E aí Deus honra ele, né? E ele, em momento nenhum, murmura. No momento mesmo. Em momento nenhum. É isso que é lindo, gente. José sofre, né, flechada para todo lado. Aqui é a segunda vez que vem a flechada, esse ato de injustiça, né? Mas José permanece junto à fonte, junto ao Senhor. A fé de José é exatamente essa ação de permanecer. Pode vir a flecha que for, ele está ali e permanece com o Senhor. A fé de José faz com que ele permaneça junto às águas da vida, mesmo em situações terríveis.
que acontece com muita gente? Acontece o problema, acontece a adversidade. O que é a primeira coisa que eles fazem? O que é a primeira coisa que se faz? Não só reclamar, não só até botar a culpa em Deus, até culpa em Deus. Deus é. A fé de José, o que faz? Com que ele o quê? Está ali permanecendo. Está ali permanecendo. Vem flechada, vem flechada. Ele está no meio da guerra. Quem disse que é? Gente, é guerra, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não caiu a ficha ainda, é melhor que caia o mais rápido possível. É guerra. Eu gosto desse termo flechada. Era uma arma, né? É uma arma. Ele estava no meio de uma batalha. Tinha flecha vindo de tudo que era lado. É guerra, gente. É guerra. Ele não se aborrecia, tanto que Jacó falou, né? Isso muito aborrece. Sim, aborrece, trouxeram amargo. Né? Claro. Claro. Os próprios nomes dos filhos de José mostram isso, porque ele fala assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição e Deus me fez esquecer. Então, os nomes dos filhos significam isso. Deus me fez esquecer os meus irmãos, aqueles que tinham vendido ele. Então Deus fez com que ele se esquecesse dos seus aborrecimentos, dos seus problemas, das suas dificuldades, e Deus o prosperou no meio daquela luta, no meio daquela adversidade, no meio daquelas flechas todas. Fé de José fez com que ele permanecesse junto às árvores. Gente, agora então vamos lá, vamos analisar. Segundo, nesse sentido, né? Como que está a tua fé? Permanece ou não permanece? Junto às árvores. Permanece ou não permanece junto às árvores? Para terminar, Jeremias 17, verso 7 e verso 8, para vocês entenderem bem. Sair com isso aqui bem na sua mente, no seu... Jeremias 17, verso 7, verso 8. É um texto que eu gosto muito, já falei para vocês em algumas outras oportunidades. Acho maravilhoso esse texto. Deus tem falado muito comigo isso. Acho que esse texto é a palavra de Deus para a minha vida esse ano. Foi essa palavra. Jeremias 17, né, capítulo 17, verso 7 e verso 8. Olha só o paralelo desse texto com a vida de José, o paralelo com aquele texto profético sobre a vida de José. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra hoje. Jeremias, capítulo 17, depois de Isaías. Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Gente, olha a fé aqui, ó. Está entendendo por que José tinha fé? Aonde estava a fé de José? Porque ele era um homem plantado junto às águas. Bendito o homem que confia no Senhor. O que é estar junto às águas, plantado junto às águas? É confiar no Senhor em toda e qualquer situação. O texto diz aí: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Vem calor, gente. Vem calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. José era um ramo frutífero. Por quê? Porque confiava no Senhor, gente. Confiar no Senhor. Em qual situação, gente? Mesmo quando vem o calor, mesmo no ano da sequidão, mesmo quando as flechas vêm e vêm e vêm, mesmo quando você se vê no meio da batalha, das lutas, das adversidades, bendito o homem que confia no Senhor, quem tem fé no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende, olha essa expressão, gente, que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha que interessante. A árvore, quando ela está, né, ela é plantada, quando vem o tempo da seca, o que acontece? As raízes dela começam a se estender no quê? Em direção ao quê? Ela está à busca de água. Está na busca de água. Gente, olha só, a fé, para terminar, né? A nossa fé é exatamente isso, né? É como
como raízes que se estende, né, no calor, na sequidão. Ela não receia, ela não se perturba, ela não continua verde, ela continua dando fruto. Por quê? Ela está se estendendo para as águas. A fé são essas raízes que vão em direção ao quê? A Deus. Cada vez quanto mais seco, o que acontece? Mais essas raízes têm que se estender. Mais ela tem que ir em direção às águas. Mais ela tem que se chegar às águas. Mais fundo ela tem que ir. Mais em direção ao ribeiro ela tem que ir. A questão aqui, gente, é o seguinte. A pergunta é, onde está a raiz? Aqui é o X da questão. Onde estão as raízes? Onde está a fé? Onde está a confiança? Onde está? Estão entendendo? Onde estão as raízes? Onde está a nossa certeza, a nossa convicção? Aonde está a fé? Aonde? Abraão e José creram em Deus. Creram em Deus. E você? E nós? Convido você a imitar a fé desses homens. Convido você a imitar a fé de Abraão, a fé de José, para o louvor do nome do Senhor, para a glória de Deus, e para que você seja uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?